sombras na neve. A nevasca caía sobre a pequena vila de Helligdahl, engolindo casas, ruas e árvores sob um manto branco que refletia a luz mortiça do entardecer. As paredes de madeira, escurecidas pelo tempo, rangiam sob o peso da neve acumulada, e o vento assobiava entre as frestas como se estivesse resfolegando, procurando abrigo. A vila estava isolada. A estrada para o sul desaparecera sob metros de neve, e ninguém ousava atravessar o bosque gelado que se estendia como um véu sombrio ao norte. Tudo começou de forma silenciosa. Primeiro desapareceram animais domésticos, cães, gatos, até o velho cavalo de tração de Eric, o ferreiro. Pegadas pequenas e humanas surgiam ao amanhecer perto das cercas, indo em direção à floresta, e no dia seguinte estavam apagadas, como se jamais tivessem existido. A vila tentou ignorar. A rotina continuava, mas havia um medo palpável, quase tangível, pairando sobre cada casa. As portas eram trancadas com pregos improvisados. Lanternas eram acesas antes mesmo do crepúsculo. Em seguida, vieram os moradores. Primeiro fora a jovem Hilda, que trabalhava na padaria. Ela saíra para verificar uma entrega de madeira e nunca mais retornou. Pela manhã, suas botas estavam encostadas na soleira, cobertas de neve fresca, e pegadas pequenas, humanas, desapareciam na floresta. Em seguida foi Anders, o lenhador. Encontraram sua casa vazia, a lareira ainda fumegante, e novamente, trilhas que desapareciam entre os pinheiros gelados. Não havia sinais de luta, não havia corpos. Apenas o silêncio crescente da neve e a sensação de que algo, invisível e paciente, os observava. O inverno avançava e a vila encolhia-se sobre si mesma. Janek, o velho ermitão que vivia nos limites da floresta, fora encontrado tremendo, sozinho em sua cabana, murmurando sobre as sombras que andam sem pés. Ele falava de vultos que emergiam da neve, sem forma definida, mas com passos pesados, arrastando-se silenciosamente entre as árvores. Antes que alguém pudesse interrogar mais, ele desapareceu, deixando apenas uma trilha de pegadas que se apagou na neve depois de algumas horas. Uma noite, durante a tempestade mais feroz que a vila já vira, Gunnar, o padeiro, resolveu enfrentar o medo. Vestiu seu casaco grosso, amarrou botas pesadas e saiu. Procurava respostas. No primeiro instante, parecia que a neve o engoliria. O vento cortava como facas e a visibilidade era mínima. Mas foi quando ele avistou as pegadas que a sensação de pavor o congelou mais do que o frio. Elas eram humanas, perfeitamente formadas, levando em direção ao coração da floresta. Passo a passo Gunnar as seguiu, cada pegada desaparecendo tão logo a encontrava. A floresta estava viva de um jeito errado. A neve cobria os galhos, mas não amortecia o silêncio. As árvores pareciam se curvar sobre ele, sombras alongadas dançando com o vento. E então percebeu que não estava sozinho. Pegadas começaram a surgir ao redor, circulando-o, aproximando-se e afastando-se, como se a própria floresta brincasse com sua mente. Gunnar sentiu uma presença atrás dele, invisível, mas constante. Seus pés, no entanto, continuavam a segui-la, hipnotizados. Horas se passaram, ou talvez minutos. O tempo parecia dobrar-se sobre si mesmo. Ele chegou a uma clareira onde a neve desaparecia abruptamente, revelando uma terra negra e congelada. E lá estavam eles, figuras indistintas, altas e distorcidas, com silhuetas humanas mas sem rosto, movendo-se lentamente em direção à vila, deixando pegadas na neve que não correspondiam a nenhum humano real. Gunnar tentou gritar, correr, mas suas pernas não obedeciam. Parecia que a própria floresta engolia qualquer tentativa de fuga. Quando a nevasca cessou, a vila estava vazia. Casas permaneciam intactas, mas sem vida. Pegadas humanas se iniciavam em cada porta, levando para a floresta, e desapareciam como se o destino de todos os habitantes estivesse selado. A neve caía lentamente, cobrindo vestígios, mas não apagando o presságio. Sombras longas e humanas agora se moviam com mais confiança, espalhando-se, como se explorassem seu novo domínio. E na clareira gelada, onde Gunnar jamais foi encontrado, a escuridão parecia pulsar, respirando em ritmo próprio. Pequenos murmúrios quase inaudíveis vinham da floresta, repetindo um canto antigo e sem nome. Algo esperava. Algo que não precisava correr, pois a vila já estava presa. E quando a neve finalmente se assentou, uma única pegada apareceu, saindo da floresta em direção à estrada, solitária.
deixando uma promessa silenciosa. O ciclo não havia terminado. A floresta parecia respirar com vida própria. Cada árvore era um pilar esquelético, coberto de neve que rangia e caía como ossos quebrando. Gunnar avançava com dificuldade. A neve se agarrava às suas botas, tornando cada passo pesado, quase impossível. As pegadas que ele seguira desapareceram, mas novas surgiam diante dele, formando caminhos que se bifurcavam, mudando de direção como se brincassem com sua mente. A luz do dia estava ausente. Apenas um cinza opaco iluminava o caminho, refletindo nas camadas de neve. No silêncio da floresta, ouvia-se apenas o chiado do vento entre os galhos. Mas havia algo mais. Passos suaves, quase imperceptíveis, acompanhando-o. Cada vez que Gunnar se virava, não havia nada, apenas sombras alongadas projetadas pela neve acumulada. Em uma clareira, a neve desapareceu abruptamente, revelando raízes negras e congeladas que pareciam pulsar sob a própria superfície. Gunnar sentiu o ar ficar mais denso, pesado. As sombras se condensavam, formando figuras humanas, porém distorcidas, sem traços definidos, com braços longos e dedos finos como garras que desapareciam e reapareciam na neve. Elas não se moviam como pessoas, flutuavam, deslizando pelo chão, mas os passos existiam, visíveis, humanos. Ele tentou recuar, mas algo o segurava. Um vento frio mais intenso soprou, carregando com ele sussurros impossíveis de entender, palavras que não pertenciam a nenhum idioma humano. Gunnar percebeu que não estava apenas sendo observado. Estava sendo chamado. Chamado para dentro da floresta, para o coração de algo que não tinha nome. Horas passaram sem sentido. O frio não queimava apenas a pele, mas também os pensamentos. Gunnar começou a sentir que sua própria sombra se alongava, separando-se dele, e que cada pegada que deixava atrás de si desaparecia como se nunca tivesse existido. A floresta estava absorvendo sua presença, dissolvendo-o no branco e na escuridão. Então, ele viu a vila à distância, através de um corredor de árvores. Mas a vila não estava vazia. Das janelas, sombras se projetavam, esticando-se e entrando na neve como dedos negros. As casas, antes refúgios, agora pareciam parte da floresta, invadidas por uma força invisível que se espalhava. E entre as sombras, Gunnar percebeu formas humanas, quase reconhecíveis, mas com olhos vazios e corpos que se dissolviam na neve enquanto avançavam. Uma trilha de pegadas surgiu diante dele novamente, levando para o interior da floresta, desta vez em direção a uma clareira mais profunda, onde a escuridão parecia sólida. Cada passo que Gunnar dava fazia a neve atrás dele se dissipar como fumaça, e ele sentia que estava entrando em um espaço fora do tempo, onde a realidade se confundia com algo ancestral, predatório. O vento trouxe mais sussurros, agora mais claros. Ecos das vozes que haviam desaparecido da vila. Hilda, Anders, Janek, ou o que restava deles, murmuravam chamando por ele, cada vez mais próximos. Gunnar percebeu que a floresta estava viva, que a vila, a neve, até mesmo os desaparecidos eram extensões dela. Algo antigo, faminto, se movia silenciosamente, esperando o momento certo. Quando Gunnar alcançou a clareira central, as sombras já não eram apenas figuras. Eram contornos humanos dissolvidos em escuridão, entrelaçados com a neve, com um frio que queimava como gelo em brasas. Eles não precisavam correr. O medo deles se espalhava, chamando outros para dentro da floresta, convertendo tudo em silêncio e branco. Gunnar estendeu a mão e sentiu a neve se transformar em algo pegajoso, vivo, pulsando sob seus dedos, quase respirando. E então, a última coisa que viu antes de a escuridão engoli-lo foi uma única pegada, solitária, saindo da clareira em direção à estrada da vila, exatamente como a primeira que ele havia seguido dias antes. Uma promessa silenciosa, uma continuação do ciclo, de que nada ali havia terminado. A floresta aguardava, paciente, enquanto a neve caía lentamente, cobrindo tudo, mas sem apagar o presságio. Mais sombras surgiriam, mais pegadas apareceriam, e a vila, mesmo isolada, continuaria sendo atraída para dentro de algo que jamais deveria ser perturbado. A floresta parecia respirar com mais força, como se cada árvore e cada raiz congelada estivesse viva, observando, esperando. Gunnar já não sentia frio. O terror o congelara por dentro. Cada passo parecia guiado, como se a própria floresta estivesse conduzindo-o para algo inevitável.
As pegadas à sua frente desapareciam e reapareciam sem padrão, um convite silencioso que ele não podia recusar. Ao alcançar a clareira central, Gunnar percebeu que não estava sozinho. As sombras, agora numerosas, se moviam como um enxame, flutuando sem peso entre os pinheiros. Seus contornos humanos eram distorcidos, suas bocas abertas em gritos silenciosos, e olhos vazios refletiam a neve branca como se estivessem devorando a luz. Gunnar tentou recuar, mas seus pés mergulharam em neve mole e escura que parecia absorver tudo. Cada passo era engolido, apagado, e a sensação de perda de si mesmo se intensificava. Ele caiu de joelhos e, quando olhou para suas mãos, percebeu que estavam cobertas de gelo negro, como se a vida estivesse sendo drenada de seu corpo. A princípio, ele tentou gritar, mas o som se perdeu no vento cortante. Então veio o toque. Mãos frias e invisíveis deslizaram sobre sua pele, puxando-o para baixo, para dentro da neve que pulsava. Era como se a floresta fosse um organismo vivo, um predador antigo, que se alimentava do medo, da presença e da memória dos que ousavam cruzar seu território. Por um instante, Gunnar sentiu consciência de que a vila inteira estava presa nesse mesmo destino. Cada desaparecido não estava morto, mas fundido à floresta parte dela. Hilda, Anders, Janek, todos agora sombras, todos destinados a guiar novos moradores para o mesmo abismo branco. Um arrepio percorreu sua espinha. A floresta nunca havia sido apenas um lugar, era um ciclo, uma armadilha eterna. Ele tentou resistir, lutando contra a sucção que o puxava para a escuridão, mas era inútil. Cada grito se transformava em eco, cada movimento em neve que se desfazia. O vento uivante trouxe os sussurros de todos os que haviam desaparecido antes dele. Chamavam por ajuda, mas não havia salvação, apenas a inevitabilidade do frio negro que consumia tudo. Quando Gunnar finalmente foi engolido, a neve se fechou sobre ele, silenciosa, mas não sem deixar rastros. Uma única trilha de pegadas surgiu, saindo da clareira em direção à vila. Não eram suas pegadas, mas de algo novo. Uma sombra que assumia forma humana, pronta para continuar o ciclo. Na vila, as casas permaneciam intactas, mas os moradores que restavam não ousavam sair. A neve cobria tudo, implacável e silenciosa. E na borda da floresta, uma figura solitária se movia, invisível, observando. A promessa das sombras não havia terminado. Apenas aguardava a próxima tempestade, a próxima nevasca, para chamar novas presas para dentro do branco. A vila de Helligdahl permaneceu em silêncio absoluto. Mas se alguém ousasse olhar para a floresta, veria pegadas humanas surgindo e desaparecendo na neve, sempre levando para o mesmo lugar. Um lugar onde o tempo não existia, onde o frio era eterno e onde o horror aguardava, paciente, para se alimentar do próximo que se atrevesse a cruzar sua fronteira. E assim, as sombras continuavam a andar. A Casa das Vozes. Eu nunca acreditei em ganhar heranças do nada. Quando recebemos a notícia de que uma velha mansão, perdida no interior, agora pertencia ao nosso grupo, parecia uma piada de mau gosto. Nenhum de nós tinha parentes próximos com posses desse tipo. O advogado explicou que a casa estava registrada em nome de um tio distante de um dos rapazes, mas como não havia mais herdeiros diretos, ficaria para nós. Era como se o destino tivesse escolhido. A viagem até lá foi longa, feita em estradas estreitas, cercadas por árvores retorcidas que pareciam nos observar enquanto passávamos. O carro sacolejava em cada buraco, e a sensação de isolamento se intensificava a cada quilômetro. Quando finalmente avistamos a mansão, o silêncio no veículo foi imediato. A casa se erguia imponente no topo de uma pequena colina, cercada por um muro gasto e coberto de musgo. As janelas eram altas, algumas estilhaçadas, outras cobertas por tábuas que rangiam ao vento. O portão de ferro enferrujado estava entreaberto, como se nos esperasse há muito tempo. Ao entrar, a primeira coisa que senti foi o cheiro. Um odor antigo, de madeira úmida, poeira e algo mais profundo. Um aroma metálico que lembrava sangue ressecado. O ar parecia mais pesado ali dentro, como se fosse necessário esforço para respirar. O hall principal era grandioso. Lustres pendiam do teto, agora cobertos por grossas teias. Um tapete gasto se estendia por um corredor longo, desaparecendo na escuridão. Cada porta que víamos parecia nos convidar, mas havia algo de ameaçador no convite. Foi quando percebi a primeira voz, um sussurro baixo, quase imperceptível, que parecia vir de trás da porta à minha direita.
Parei, tentando ouvir melhor. Não era o vento. Era humano, embora distante. O mais estranho era a sensação de familiaridade, como se a voz já fizesse parte de minhas memórias. Decidimos explorar juntos, mas a cada cômodo que abríamos, algo mudava. Na sala de jantar, ouviu-se o murmúrio de várias pessoas conversando ao mesmo tempo, como se um banquete invisível ainda acontecesse ali. No quarto do andar de cima, um choro infantil ecoava pelas paredes, embora o espaço estivesse vazio. Em outro aposento, eram risadas abafadas, carregadas de ironia. Logo entendemos. Cada cômodo guardava vozes diferentes. No início, tentávamos racionalizar. Talvez fosse acústica, talvez lembranças sugeridas pela imaginação. Mas logo se tornou impossível ignorar. As vozes se tornavam mais claras, mais nítidas, como se aproximassem de nós. Algumas chamavam nossos nomes. Outras repetiam frases sem sentido. E outras apenas choravam. A sensação de ser observado nunca nos abandonava. A cada passo, havia olhos invisíveis cravados em nossas costas. Em um dos corredores, passei diante de um espelho rachado. Jurei que meu reflexo não se mexeu ao mesmo tempo que eu. O tempo parecia se distorcer dentro da casa. Minutos se arrastavam como horas. A luz do sol desapareceu rápido demais, e em pouco tempo a mansão estava envolta em sombras densas. As lanternas que levamos não eram suficientes para quebrar a escuridão. Ao contrário, pareciam alimentá-la, criando corredores intermináveis de escuridão entre fachos trêmulos. Ninguém ousava falar. Não porque tínhamos combinado, mas porque as vozes da casa já falavam por nós. Na biblioteca, uma voz masculina leu um texto em tom cerimonioso. As palavras eram incompreensíveis, mas transmitiam uma solenidade perturbadora. Na cozinha, o barulho de facas afiadas e panelas tilintando preenchia o espaço. O cheiro de carne crua invadiu o ar, embora nada estivesse sobre as bancadas. Cada passo que dávamos revelava um fragmento de tragédia. Era como se a casa fosse um arquivo de mortes, um repositório de almas. Foi na madrugada que tudo mudou. Eu estava sozinho em um quarto estreito com papel de parede descascado quando as vozes silenciaram de repente. O silêncio absoluto foi mais assustador do que qualquer murmúrio. Senti a pele arrepiar. Então, do fundo do cômodo, ouvi passos lentos se aproximando, mas o chão não se movia. Não havia sombra, não havia forma, apenas o som, como se alguém invisível me cercasse. A porta atrás de mim bateu com força. Corri pelo corredor, mas percebi que estava sozinho. Não havia sinal dos outros. Cada vez que tentava encontrar um conhecido, os cômodos mudavam de lugar, como se a arquitetura da casa fosse viva, reconfigurando-se para me perder. Passei por uma sala que não havia visto antes. Paredes cobertas de marcas de unhas, como se dezenas de pessoas tivessem tentado escapar dali. No teto, uma mancha escura se espalhava como um mapa de veias. Ouvia gritos agora, muitos misturados, sobrepostos de homens, mulheres e crianças. Era ensurdecedor. Tapei os ouvidos, mas o som vinha de dentro da minha cabeça. Desesperado, entrei em outro cômodo, esperando encontrar saída. Era o salão principal, mas estava diferente. Cheio de sombras imóveis, como figuras humanas feitas de pura escuridão. Todas me encaravam, embora não tivessem olhos. Entre elas, reconheci algo impossível. A silhueta de um dos meus amigos, imóvel, como se já tivesse se tornado parte da casa. Aproximei-me, mas a figura se dissolveu no ar, transformando-se em mais um sussurro. Tentei abrir a porta da frente, mas estava trancada. As janelas que antes estavam quebradas agora eram sólidas, como paredes de pedra. A mansão não me deixaria sair. O último quarto que entrei estava vazio. O chão era de madeira podre, o teto gotejava. No centro, apenas uma cadeira. Sentei, exausto, e as vozes cessaram mais uma vez. Por um instante pensei que tivesse acabado. Mas então, no silêncio profundo, ouvi claramente. Agora você também é parte da casa. Não sei quanto tempo fiquei ali, parado, sem coragem de me mover. Quando finalmente levantei, percebi que os cômodos já não eram os mesmos. Escadas levavam a lugar nenhum. Portas davam para paredes. Cada espaço da mansão parecia se moldar ao meu desespero. Não encontrei mais nenhum dos meus amigos. Só as vozes. Elas repetem nossas histórias, nossas risadas antigas, nossos medos confessados. A cada dia que passa, sinto minha voz misturando-se às delas. E temo que, quando alguém abrir esta porta de novo,
não encontre vestígios de nós. Apenas ecos. Apenas fragmentos. A casa nunca fica vazia. Não sei quanto tempo fiquei preso na mansão. Podiam ser horas ou dias. O tempo ali não obedecia às mesmas regras do mundo exterior. Eu já não sentia fome nem sede. Apenas o peso das vozes, sempre mais próximas, sempre mais íntimas. Passei a reconhecer frases familiares. Uma canção que minha mãe cantava quando eu era criança. Um sussurro de amor de um relacionamento passado. Até mesmo pensamentos que eu nunca havia dito em voz alta. A casa sabia quem eu era. Certa noite, ou o que parecia noite, ouvi passos diferentes. Não eram os arrastados dos espectros. Eram firmes, humanos. Segui o som até o hall de entrada e, para minha surpresa, a porta estava aberta. Do lado de fora, 2 pessoas com lanternas exploravam o jardim. Chamei, mas nenhuma delas reagiu. Entrei em desespero, gritei, acenei, mas parecia invisível. Era como se estivesse atrás de um vidro. Então percebi. As vozes que eu ouvia dentro da mansão eram como eu agora. Ecos presos, incapazes de se comunicar diretamente com os vivos. Voltei para dentro, em pânico. A casa me levou até a biblioteca. As estantes, antes cobertas de poeira, estavam organizadas. Livros alinhados, como se nunca tivessem sido tocados. Abri um deles e as páginas estavam em branco. Mas, ao folheá-las, ouvi minha própria voz recitando pensamentos íntimos, como se cada lembrança minha estivesse sendo escrita ali. Senti que estava desaparecendo. Corri para encontrar meus amigos. Em cada cômodo vi vislumbres deles. A silhueta de Ana, imóvel diante de uma janela. O riso distante de Lucas, ecoando no corredor. Marcos, sentado em silêncio com a cabeça baixa. Mas quando me aproximei, todos se desfizeram em poeira e sombra. A mansão não os guardava como estavam. Ela os moldava em ecos, absorvendo cada detalhe de suas vidas. Logo seria minha vez. Foi então que ouvi a voz mais clara até aquele momento. Não vinha das paredes, nem do teto, nem do chão. Vinha de dentro de mim. Se quiser sair, deixe algo no lugar. Entendi, ainda que não conseguisse explicar como. A casa exigia um sacrifício. Ela não aceitava simplesmente liberar uma alma. Era preciso preencher o vazio. Olhei em volta. A cadeira solitária ainda estava no centro do quarto onde tudo havia começado. Sentei novamente, mas desta vez aceitei o que precisava fazer. Fechei os olhos e pensei em tudo o que já havia perdido. Meus amigos, minha vida fora dali, meu corpo que já não parecia me pertencer. A voz voltou. Ou todos ficam, ou parte. A escolha era cruel. Eu podia me fundir à casa junto com eles, ou podia permitir que apenas um de nós escapasse. Eu. Mas para isso, teria que carregar comigo o peso do abandono. Quando abri os olhos, vi a porta diante de mim. Aberta, iluminada por uma claridade suave, quase acolhedora. As vozes se calaram, como se aguardassem minha decisão. Atravessei o limiar. O ar frio da madrugada me envolveu. A colina, a estrada de terra, o vento, tudo estava lá, como se nunca tivesse mudado. Atrás de mim, a mansão permanecia, imóvel, suas janelas escuras como olhos famintos. Corri até a cidade mais próxima. Contei minha história, mas ninguém acreditou. Alguns disseram que já ouviram falar da casa, que outros também desapareceram ali. Para eles, eu era apenas mais um enlouquecido. À noite, sozinho em meu quarto, tentei dormir. Foi quando ouvi. Primeiro um sussurro, depois outro. As vozes me seguiram. Vinham das paredes, do teto, do travesseiro. Você saiu, mas nunca vai partir. E entendi, com um arrepio paralisante. A mansão não prende apenas os corpos. Ela prende as almas, e eu já era parte dela. Meu corpo está aqui fora. Mas minha voz, minha verdadeira essência, ecoa dentro da casa. E quando alguém atravessar aquelas portas novamente, ouvirá a minha história. A marca da lua. Sempre temi as noites de lua cheia, mas nunca soube explicar o motivo. Desde criança, havia em mim uma inquietação que não se silenciava quando o céu se tornava branco e prateado. Os outros viam apenas beleza, eu sentia ameaça. Talvez fosse apenas fruto das histórias que minha avó contava, sobre lobos que caminhavam sobre 2 pernas e caçavam no rastro do sangue. Eu sorria por educação, mas dentro de mim tremia. Naquela noite escolhi o caminho mais longo para voltar para casa. O asfalto da estrada principal estava bloqueado por obras, e precisei cruzar uma região quase esquecida.
onde o mato tomava conta das cercas e o cheiro da terra úmida se misturava com o da madeira podre. Meu carro seguia lento, os faróis varrendo árvores retorcidas como braços que pediam socorro. A lua surgia entre as nuvens, cada vez mais clara, como um olho vigilante que me acompanhava em silêncio. Eu não deveria ter parado, mas algo me obrigou a fazê-lo. Um vulto atravessou a estrada e desapareceu entre as moitas. Era grande demais para ser um cachorro, rápido demais para ser um homem. Estacionei, desliguei o motor e deixei o silêncio me engolir. Nenhum grilo cantava, nenhum pássaro se mexia. O mundo parecia conter a respiração. Caminhei alguns passos para dentro do mato. A lanterna do celular mal iluminava a escuridão espessa. Foi quando o senti. Não o vi de imediato, mas senti. Era como se o ar tivesse se tornado pesado, impregnado de um cheiro que eu só conhecia de filmes. Carne crua, ferro, sangue. Meus músculos travaram e meu coração parecia tentar fugir pela boca. O primeiro som foi um estalo, como ossos quebrando. Depois, um rosnado baixo, grave, que reverberou dentro de mim mais do que no espaço ao meu redor. Acendi a lanterna para a frente e então o vi. Olhos amarelos, faiscando como brasas. A boca escorrendo saliva e dentes longos que refletiam a luz da lua. O corpo, curvado, coberto por pelos escuros, pulsava como se ainda estivesse em transformação. Não pensei. Corri. Meus pés rasgavam a terra, tropeçando em raízes e pedras. O som que me perseguia era indescritível. Um misto de passos pesados e respiração animalesca. O chão tremia com cada investida. Eu sabia que não poderia fugir para sempre, mas o instinto mandava correr. O grito que saiu de mim não era humano, era puro desespero. Encontrei uma cabana abandonada, quase escondida entre as árvores. A porta rangeu quando a empurrei e fechei atrás de mim, como se madeira podre pudesse deter uma criatura daquelas. Apoiei meu corpo contra ela, sentindo o suor escorrer pela testa. A escuridão do interior era quase absoluta, mas pelo menos havia um teto sobre mim. O silêncio voltou. Longo, sufocante, enganoso. Eu sabia que ele ainda estava lá fora. A primeira pancada na porta quase me derrubou. O som ecoou pela cabana como um trovão. Madeiras estalaram, poeira caiu do teto. Outra pancada mais forte, e a porta cedeu alguns centímetros. Então veio a terceira, e a escuridão foi rasgada por olhos dourados que brilhavam na fenda. Tentei me esconder, mas não havia onde. O lugar era pequeno, só uma mesa quebrada, cadeiras caídas e um cheiro de mofo que queimava as narinas. A janela, estreita demais para escapar. O lobo sabia disso. De repente, silêncio de novo. Sentei no chão, abraçando os joelhos, tentando não fazer barulho. Minha respiração parecia gritos. Então ouvi atrás de mim o que eu jamais esperava. Não era o som de patas, mas de passos. Humanos. Lentos. Arrastados. Girei o rosto e vi a sombra. Um homem alto, magro, envolto em farrapos, com o olhar perdido e uma cicatriz funda atravessando o pescoço. Ele me olhou por um instante, e antes que eu pudesse reagir, transformou-se diante dos meus olhos. Ossos estalaram, a pele se rasgou, os músculos se distorceram. A mesma criatura estava agora dentro da cabana. Não me lembro como sair dali, só lembro de correr, tropeçar, me levantar, correr de novo. A floresta parecia não ter fim, mas o medo era maior que o cansaço. Quando percebi, estava de volta à estrada, arfando, o coração quase explodindo. O carro ainda estava lá, faróis apagados, motor frio. Entrei e acelerei sem olhar para trás. Nos dias seguintes, achei que tudo não passara de um delírio, fruto da exaustão e do medo. Mas então percebi os arranhões no carro, marcas profundas de garras que nenhum animal comum poderia deixar. Passei semanas sem dormir direito, acordando no meio da noite com o som de rosnados no ouvido. A cidade continuava sua vida normal, mas eu não. Comecei a notar figuras na rua, pessoas que me encaravam por tempo demais, como se soubessem. Uma sensação constante de ser observado. Às vezes, sombras se moviam nos becos quando eu passava. Foi na terceira lua cheia após aquela noite que vi. Não apenas um. Vários. Do alto da minha janela, observei silhuetas se reunindo na escuridão. Todos me olhando. Nenhum movimento brusco, apenas a certeza de que estavam ali por mim. Descobri depois a marca no meu braço. Um corte fino, quase cicatriz, mas que nunca cicatrizava por completo. Nas noites de lua cheia ele queimava. Um calor insuportável, como se algo dentro de mim quisesse rasgar a pele e sair. Agora escrevo isso no meu diário, com as mãos trêmulas, enquanto a noite cai novamente. A lua já está subindo no céu e sinto os ossos doendo,
como se meu corpo não fosse mais meu. O espelho me devolve um reflexo estranho, olhos brilhando em dourado, dentes mais afiados. A verdade me alcançou. Eu não escapei naquela noite. Eu fui escolhido. A dor tomou meu corpo como fogo correndo pelas veias. Cada osso parecia querer se quebrar e se reconstruir em algo maior, mais forte, mais monstruoso. Caí no chão, gemendo, minhas unhas arranhando o piso até soltarem lascas de madeira. O corte no braço ardia como se estivesse em brasa, e dele escorria um líquido espesso que não era apenas sangue. Levantei os olhos para a janela e vi a lua cheia, redonda, cruel, soberana. Sua luz invadia o quarto e me queimava por dentro. Tentei resistir, tentei lutar contra o inevitável, mas a metamorfose era mais poderosa do que qualquer vontade. Senti meus dentes se alongando, minha pele se rasgando em tufos de pelo, meu corpo dobrando-se em formas que jamais deveriam existir. Quando me ergui, não era mais humano. O cheiro do mundo havia mudado. Eu sentia cada partícula de poeira, cada gota de orvalho, cada rastro de vida ao meu redor. O coração das pessoas batendo a quilômetros de distância, o medo escondido em suas casas, o calor de seus corpos frágeis. A fome tomou conta de mim. Saí pela janela em um salto que não parecia meu. Caí no chão do jardim e corri para a escuridão da rua. Os outros estavam lá, esperando. Sombras altas, cobertas de pelos, olhos brilhando em dourado. Não me atacaram, não fugiram. Apenas me cercaram em silêncio, como quem recebe um irmão de volta. E então compreendi. Eu não havia sido caçado naquela noite. Eu havia sido marcado. A alcateia me guiou para a floresta, onde o ar era mais limpo e a lua se derramava inteira sobre nós. Cada passo era instinto, cada rosnado um chamado. A fome crescia, o desejo de correr, de caçar, de rasgar carne e ossos. Não havia espaço para o humano em mim. Quando o primeiro uivo se ergueu, profundo, arrastado, reverberando pelo vale inteiro, eu também uivei. Foi como abrir uma porta dentro de mim que sempre esteve trancada. O som saiu selvagem, antigo. Uma voz que não era minha, mas que sempre esteve ali. Corremos juntos, atravessando a mata, derrubando galhos, deixando pegadas que jamais seriam apagadas. Não havia cansaço, apenas energia, apenas fúria. O mundo nos pertencia naquela noite. E então encontramos a vila. As luzes estavam acesas, algumas janelas entreabertas. O cheiro de medo já estava no ar, como se os habitantes pressentissem o que viria. Vi crianças dormindo, homens armados em vão, mulheres rezando baixinho. O som dos corações acelerados era uma sinfonia irresistível. Eu hesitei. Por um instante, o humano dentro de mim gritou. Lembrei da minha vida antiga, da minha casa, da minha família, da rotina comum que eu nunca mais teria. Mas a alcateia não esperava. Eles avançaram e o chão tremeu sob nossas patas. O primeiro grito cortou a noite como faca. Depois, apenas caos. Vidros quebrando, portas arrombadas, sangue espalhando-se no ar. Eu tentei recuar, mas a fome era maior. O cheiro do ferro quente me enlouquecia. E quando percebi, já estava com a boca suja de vermelho. A cada vida arrancada, a cada grito silenciado, uma parte do humano em mim morria. E quando o silêncio reinou na vila, apenas respirações arfantes e passos pesados ecoavam. A lua começava a descer no céu, pálida, satisfeita com seu espetáculo. Olhei para minhas mãos, agora manchadas, e percebi o vazio. Não havia retorno. Eu era deles. Quando o sol nasceu, estávamos de volta à floresta. Aos poucos, os corpos deformados se recompunham, e rostos humanos surgiam da pele dilacerada. Olhei para os outros, homens e mulheres comuns, exaustos, cobertos de cicatrizes e olhares vazios. Nenhum deles parecia se orgulhar do que havia feito, mas também não se arrependiam. Era apenas o ciclo, e eu agora fazia parte dele. O líder da alcateia, um homem velho de barba grisalha e olhos amarelos que ainda brilhavam, colocou a mão no meu ombro. Não disse nada. Não precisava. Eu compreendi. Eu havia nascido de novo naquela noite. E dali em diante, toda lua cheia seria o mesmo ritual. A dor, a transformação, a caça, o sangue, até que não restasse mais nada de humano dentro de mim. Fechei os olhos e pela primeira vez aceitei. Eu não era vítima. Eu era o monstro.